Olá, Lisboa! Boa tarde. Boa tarde a todos que estão participando do evento que está acontecendo. Estou muito feliz pelo convite. Estou honrado aí por representar o Brasil. Muito obrigado. Eu sou Leiser Pereira, eu sou um homem negro, 48 anos, sou careca, uso cavanhaque, estou usando uma jaqueta verde, uma calça bege, um tênis amarelo e tem ao fundo o painel do evento. Gente, eu sou o fundador e CEO da Empodera, é uma startup de diversidade e inclusão brasileira. Desde 2016, a gente vem ajudando 100 das maiores empresas do país na construção e aceleração de negócios inclusivos e também na conexão dessas organizações com os talentos diversos. A gente oferece serviços de consultoria para desenho de programa de diversidade e inclusão, treinamento e desenvolvimento, mas também recrutamento e seleção focada em diversidade e inclusão. Já treinamos centenas de CEOs, diretores e diretoras, mas também sensibilizamos milhares de colaboradores e já empregamos mais de 2.500 pessoas, sendo que 62% mulheres, 60% negros, 25% de pessoas LGBTQIA+, e 5% de pessoas com deficiência, refugiados e imigrantes. Eu fui convidado aqui para falar sobre meritocracia e equidade. Eu acho que é um tema central e urgente que a gente precisa conversar para a gente poder avançar mais rápido nessa agenda de diversidade e inclusão. Meu objetivo é fazer uma provocação para que você saia daqui com uma reflexão sobre o seu conceito de meritocracia. Precisamos falar sobre isso. Eu vou falar um pouco sobre o conceito, contexto, falar um pouco sobre o impacto dessa ideologia de meritocracia nas organizações, na liderança, mas também vou falar sobre algumas boas práticas para a promoção de equidade. No contexto de desigualdade, todo mundo sabe que o planeta é extremamente desigual, não há dúvida. E o meu Brasil é o segundo país mais desigual do mundo, a gente só perde para o Catar. Se você nascer pobre lá na Dinamarca, na Suécia, tem um elevador social lá, que em 2 gerações você vira classe média, tá? Aqui em Portugal, esse elevador leva 5 gerações. Lá no Brasil leva 9. Está emperrado esse elevador lá, está com defeito. A gente vai ter que corrigir isso. No Brasil tem 56% de negros, mas eu só tenho 5% de negros executivos no país. Metade da população é feminina, mas eu só tenho 13% de mulheres executivas. E se for olhar para o Congresso Nacional, nosso parlamento lá, eu só tenho 18% de mulheres hoje. Eu tenho 12 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência e eu só tenho 3% dessas pessoas empregadas. Mesmo com uma lei que exige das empresas empregarem pessoas de deficiência no Brasil há 30 anos. Se você perder o emprego lá no Brasil aos 50 anos, você não volta mais. Só tem 5% da população que ganha mais de 10 mil reais. Vamos arredondar aqui, 2 mil euros por mês, tá? Mas eu só tenho 1% de pessoas que ganham mais de 20 mil reais, arredonda aí para uns 4 mil euros. Então existe muita desigualdade no mundo. Como chegamos até aqui, né? Como é que faz para resolver esse problema? Quando eu falo desigualdade, eu penso logo que a gente não parte do mesmo ponto. E eu vou provar isso para vocês. Vocês escolheram local para nascer? Escolheu o local para nascer? País, cidade? Não. Você escolheu família para nascer? Você escolheu gênero? Escolheu raça, etnia para nascer? Você escolheu a sua orientação sexual? Você escolheu ter uma deficiência ou não? Você escolheu o seu talento? Pensa aí, escolheram? A gente não escolheu nada disso. Nenhum ser humano tem o poder para fazer essas escolhas. Mas faz diferença? Claro que faz diferença. Faz diferença porque, dependendo dessa configuração, as barreiras, os preconceitos, as discriminações, as violências vão surgir na sua vida. Tudo vai ficar muito mais difícil. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu poderia ter nascido um homem branco, cis, hétero, na classe média, em Lisboa, Europa. Mas podia ter nascido uma mulher negra, pobre, lésbica, com alguma deficiência, numa favela lá do Rio de Janeiro. Eu só tenho uma coisa para fazer, eu tenho uma obsessão. Eu quero que as pessoas melhorem de vida, prosperem. Eu preciso que essas duas pessoas prosperem. Mas eu tenho uma atenção especial para essa mulher negra lá do Brasil,
Como é que eu faço para ela prosperar? Várias camadas de dificuldade que ela vai ter. Você não escolheu família, certo? Então, nasceram milhares de bebês hoje no mundo. E a gente vai separar os bebês privilegiados dos não privilegiados. Eu vou provar isso. Se você nasceu numa família de classe média alta, rica, você herdou uma plataforma social que vai alavancar a sua vida para sempre. Essa plataforma social tem algumas heranças ali. Herança de capital financeiro. Foi os seus pais que pagaram a sua educação de qualidade? 2, capital intelectual. Você é filho de pais formados? Tem nível superior? Curso universitário? Então é sinal que o projeto de educação na sua casa era muito mais robusto. Não era só mandar a criança para a escola. Seus pais te deram acesso a lazer, esporte, cultura, viajaram com você. Isso com certeza alargou seus horizontes, sua visão de mundo. Te enriqueceu o seu repertório intelectual. Mas tem um outro capital também que é o social. Você arrumou o seu primeiro emprego? Aquela vaga de estágio, foi você que arrumou? Ou foi um telefonema dos seus pais? Foi a rede de apoio da sua família que foi ativada e você conseguiu entrar no mercado de trabalho? Faz diferença? Faz muita diferença. Mas tem um último capital, que é o capital moral de valores. Eu nasci pobre, numa família de negros, numa periferia do Rio de Janeiro, Brasil. Eu não recebi nenhum desses capitais aí, nem financeiro, nem intelectual, nem social. Mas eu dei muita sorte, tive o privilégio de ter nascido na família que eu nasci, filho da dona Elza e do seu Luiz. E eles foram muito habilidosos em transmitir para mim valores morais. Eu aprendi de 0 a 12 anos o valor do trabalho, do protagonismo, do esforço. Mas eu aprendi também o poder da empatia, da solidariedade, da generosidade. O problema é que tem gente que não nasce com nenhum desses. Agora tem uma outra coisa, você falou para mim que não escolheu o seu talento, certo? Ninguém escolheu o talento aqui? Ninguém. Bom, eu acredito num Deus bom e justo, então Ele distribuiu o talento para todo mundo aqui, certo? A única questão é que você pode passar uma vida inteira sem saber qual é o seu talento. Existe essa possibilidade. Agora existe uma outra possibilidade, sabe qual é? Você descobrir que você é extremamente talentoso, mas num talento que seu país não dá a mínima. Não valoriza esse talento. Então você perdeu do mesmo jeito. A não ser que você mude de país, no seu não vai rolar. Tem 2 coisas aqui do talento que eu queria que vocês observassem. Primeiro, 1, você tem talento. E 2, você não escolheu esse talento. Agora, você só vai ter sucesso se você botar o trilho da sua vida no seu talento. Vai ser o caminho mais fácil. Eu vejo tanta gente talentosa, desperdiçada. Por que a gente desperdiça tanto talento? No Brasil tem 17 milhões de pessoas que vivem nas favelas. Eu conheço tanta gente talentosa lá, criativa, mas não tem acesso, então vai morrer lá sem desenvolver o seu talento. O que acontece se eu não escolho nada dessas coisas, eu não consigo administrar isso, eu gero um problema. Vamos pegar o meu caso aqui. Eu descobri o meu talento muito cedo. O meu talento é curiosidade. Eu sou uma pessoa que tem uma sede de conhecimento e eu descobri isso logo quando criança. Eu tinha uma sede de conhecimento, aí eu abracei, eu me apaixonei pela leitura, e isso fez com que eu me tornasse um leitor ávido, criança. E eu começava a ler de tudo. A leitura me salvou. A leitura fez mais por mim do que a escola. Eu comecei a ler livros de biografia do Martin Luther King, Mandela, Malcolm X, e eu me inspirei nessas personalidades. Eu comecei a ter um sonho grande. Eu também tinha uma pitadinha assim, eu quero ser uma pessoa revolucionária, eu quero mudar o mundo. Só que, se você quer mudar o mundo, mude o mundo de alguém primeiro. E eu decidi mudar o meu mundo. Né? E eu fui bem sucedido nisso. Eu hackeei o sistema atrás de bolsas de estudo para ter acesso à educação de qualidade no Brasil. Fui primeiro a aprender inglês na minha família com 12 anos. Eu entrei na Universidade Pública Federal, primeiro a botar o pé. Fiz uma faculdade de engenharia de telecomunicações. E eu construí uma carreira muito bem sucedida na indústria de TI. Eu vi que a Cisco está aqui, eu fui Service Account Manager da Cisco durante 8 anos. A Cisco foi muito generosa para mim. E eu consegui quebrar o ciclo de problemas da minha família, me tornei classe média, trabalhei em projetos importantes para transformar o meu país, eu consumi, eu paguei impostos, eu viajei pelo mundo. A única coisa que eu não entendo é, se esse projeto foi tão bom para mim, tão bom para minha família e tão bom para o meu país, por que eu precisei ser um herói para estar nesse lugar? Eu encaro aqui o anti-herói. Eu me envergonho de ter que morar num país que eu preciso ser um herói para melhorar de vida. Eu
Eu acho que um país tem que dar as condições para as pessoas prosperarem. E tinha um problema lá, que quando eu estava com meus pares, os diretores, os gerentes, eles falavam para mim, Laser, você é o exemplo de meritocracia. Você nasceu pobre e você venceu, você chegou lá. Então é assim, basta querer que consegue. O resto é mimimi e chororô. Mimimi pra gente, mimimi é a dor do outro que eu não sinto. Mimimi é a dor do outro que eu não sinto. Então eu ficava indignado, eu queria dar uma voadora neles. Porque eles inviabilizaram 150 pessoas da minha família. Tem um monte de gente boa lá, talentosa, esforçada, que ficou para trás. Porque eu consegui acessar oportunidades que nenhum deles conseguiu. Então, esse é o jogo, né, de sobrevivência. Então, eu sempre me incomodei com esse conceito de meritocracia. Eu acho que ele é muito limitado. Qual o impacto dessa ideologia de meritocracia nas organizações, na liderança? Eu faço treinamento de diretores, diretoras, CEOs, todos os dias. E todos eles me falam uma coisa, Laser, eu sou um líder meritocrático. Aqui nessa empresa, só se contrata por meritocracia, só se promove por meritocracia. E eu estou ouvindo aquilo, tá ok. Mas eu fico me perguntando, se esses líderes todos são tão meritocráticos assim, por que as suas organizações reproduzem tantas desigualdades todo o tempo? Tem alguma coisa errada aí. E a conclusão que eu comecei a me provocar, eu falei, que pode estar errado, talvez seja o conceito de meritocracia dessa classe média corporativa, majoritariamente formado por homens brancos, cis, héteros, com mais de 40 anos. É com essa turma que eu converso todos os dias. Então, eu acho que eles devem ter algum problema de conceito. Aí eu comecei a provocá-los, né? Bom, vamos olhar o dicionário, o que é meritocracia? Meritocracia é o poder do mérito. É um sistema que eu promovo alguém pelo seu mérito, não pela sua posição social, a sua riqueza ou quem você conhece. Só que aí eu vou perguntar para eles lá nos treinamentos, me diga aí em 2 palavras o que é meritocracia. Pensa aí você, em 2 palavras. O que é meritocracia para você, na cabeça? Não deve ser difícil, né? Todo mundo adora a meritocracia, deve ser fácil definir. Sabe qual é o resultado que deu na nuvem de palavras? Talento, competência, inteligência, aptidão, esforço, entrega de resultado. Alguém discorda disso aqui, não? Ninguém, né? Então eu falei, não tem como dizer que esses caras estão errados. Faz sentido. Mas será que meritocracia só se limita a isso ou tem mais alguma coisa que está faltando? Desconfiado disso, eu comecei a pesquisar, a estudar, e eu encontrei um professor de Harvard chamado Michael Sandel. Recomendo, viu? Ele é o escritor do livro Justiça, Tirania do Mérito. Talvez seja o maior especialista em meritocracia que eu conheço. E ele ajudou a alargar enormemente a minha visão sobre meritocracia. E a conclusão que eu cheguei é o seguinte: essa meritocracia dessa classe média corporativa, formada majoritariamente por homens brancos, cis, héteros de mais de 40 anos, eles acreditam numa meritocracia que não abraça a equidade. Não tem equidade lá. Ponto de partida, oportunidades. Eu acho que eles focam muito no resultado, mas não como pessoas com realidades muito diferentes podem chegar ao mesmo resultado. E aí, tem que ter equidade na meritocracia. O que é equidade? Definam para mim o que é equidade. De novo, vamos ao dicionário. Equidade é um justo julgamento, né? Você tem uma regra, mas aí você, para atender um caso específico, você ajusta essa regra para ela ficar mais justa. Ou aquela máxima, trate igualmente os iguais, trate desigualmente os desiguais, na exata medida das suas desigualdades. Faz sentido? Faz sentido. Isso é o princípio da equidade. E aí, o que acontece? Numa sociedade extremamente desigual, grupos na sociedade vão ficar para trás, e aí você, para promover equidade, você vai lançar a mão de um remédio, que se chama ações afirmativas, que é pegar esse grupo, acelerar, para que esse grupo consiga competir, colaborar com os grupos mais privilegiados da mesma maneira. Todo mundo está igual para competir. Isso é o princípio da equidade. Mas lembra que essa liderança, especialmente a média liderança, não compra a ideia de meritocracia com equidade?
Olha o que ele vai pensar quando você quiser lançar uma ação afirmativa lá na sua organização. Eu quero dedicar vagas exclusivas de média e alta liderança para mulheres. Eu quero fazer um programa de aceleração de carreira para negros. Eu quero desenvolver pessoas com deficiência para contratar. Eu quero fazer mudanças, ações afirmativas como essa. Sabe o que ele vai fazer? Não concordo. Isso para mim é assistencialismo, é baixar a régua. Isso aí vai contra o meu princípio de meritocracia? Não, pô. Agora só vai ser promovido porque é mulher, pô? E esse negócio da cor da pele, eu não enxergo cor da pele. Pô. Eu sou meritocrático. Então, esse é o desafio que está posto. E aí a gente vai ter que entender a complexidade da compreensão. Eu descobri. Aí, para complicar mais ainda, as empresas estão com maior dificuldade hoje, eu acho que elas subestimaram o desafio que é fazer a conscientização e o letramento dessas lideranças. Não é fácil. E o que está acontecendo? Está difícil fazer esse letramento para racismo, machismo, xenofobia, capacitismo e todas essas coisas todas. E ainda assim querer mudar o conceito de meritocracia da cabeça da turma. Vamos pegar um exemplo lá no Brasil. Ninguém tem culpa de 350 anos de escravidão, nem 134 de exclusão racial. A abolição ainda não aconteceu. Sou grato lá para a Isabel, deu a canetada, mas está incompleto até hoje o processo lá. Né? Precisamos completar. Então, 134 anos. Essa pessoa não tem culpa disso, mas ela tem que ter autorresponsabilidade pela transformação, senão vai demorar mais 134 anos e ninguém suporta mais. Tá? Então, essa liderança, por mais que seja um aliado, né, um homem branco aliado da causa, tá? Ele é inescapável que numa cultura tão racista, ele vai reproduzir práticas racistas. E ele vai cair na armadilha de associar a pessoas negras a crença de que pessoas negras são inferiores, submissas, subalternas e não confiáveis. Foi isso que essa cultura racista construiu como racismo estrutural. Negros são inferiores, submissos, subalternos, não confiáveis. Tudo vai desdobrar a partir dessa crença. Então, a própria avaliação de mérito de um profissional negro vai ficar comprometida porque ele tem essa visão enviesada das pessoas negras. Então, não está funcionando isso direito e a gente precisa avançar. Por isso que é muito importante que a gente tenha mais autorresponsabilidade por essa transformação. É um processo difícil, complexo, demora. Mas eu juro para você que eu ainda quero ver em vida muita coisa mudar. E eu acho que depende de nós aqui. Não subestime o seu espaço de poder e privilégio. Você tem a caneta na mão. E você pode fazer transformações incríveis na sua organização. Vamos falar um pouco sobre estratégias e boas práticas de diversidade, para promoção de equidade. Tá? Você tem, por exemplo, igualdade de salários. Tá? Homens e mulheres exercendo a mesma função ganham salários iguais, certo? Mesmo escopo de trabalho. Lá no Brasil, nesse momento, está tendo uma discussão no Congresso para poder criar uma lei para exigir que as empresas façam isso. O que seria óbvio, na realidade, uma mulher no Brasil ganha em torno de 25% do que um homem branco ganha, e uma mulher negra, metade do que ele ganha. Então, temos um problema muito sério de disparidade salarial. Você tem também flexibilidade no trabalho. Você está falando de horário flexível, home office, mas toda uma série de ações que possa conciliar melhor a vida pessoal e profissional e o bem-estar desse colaborador. As pessoas realmente estão preocupadas com a sua saúde mental hoje. Né? Criar um ambiente de trabalho seguro tem a ver com saúde mental. Que bom, né? Eu nasci lá no mundo do trabalho na década de 90, ninguém falava de empatia, de equidade, de inclusão, de felicidade no trabalho, saúde mental. Que papo era esse? Não existia isso. Pau na máquina, vamos lá. Falar de empatia? Nunca ouvi falar de empatia. A propósito? Pô. Quem me falou disso? Eu ouvi falar com propósito agora com o Empodera. Então, a gente precisa... E também criar mecanismo para coibir toda e qualquer forma de violência, discriminação, preconceito. Cuidado com as piadinhas, aqueles comentários pejorativos que tem lá na empresa. Aquilo ali está pegando demais. Tem que coibir. Canais de denúncia. Cria um canal seguro, anônimo, que funciona, que as pessoas tenham confiança nele, para que os reportes de discriminação de assédio cheguem para a empresa. Você tem programas de aceleração de talentos diversos. Aqui é interessante. Você está criando um pipeline de mulheres, de negros, de pessoas diversas, para média e alta liderança.
E mais do que treinamento de liderança, soft skills, hard skills, a gente está focando em mindset de pertencimento, confiança e crescimento. Isso que vai fazer diferença na carreira dessa mulher ou desse profissional diverso que seja. A gente também está fazendo um programa de aceleração de mulheres para elas ocuparem posições majoritariamente preenchidas por homens. Área financeira, área de vendas, área de tech, área de engenharia. Isso também é um movimento importante a ser feito. A mulher vira CEO, se ela vai de venda, normalmente o CEO vai de vendas, vai de financeiro, não é isso? É um caminho. Aí as mulheres têm um silo, só vira diretora se for de RH, se for do jurídico, do marketing. Quantas CFO mulheres você conhece? Ainda tem essa questão ainda, né? Treinamento de diversidade e inclusão. Por que continuar investindo em treinamento? Porque o ambiente ainda é muito conservador. A gente ainda tem uma resistência da cultura organizacional enorme e a liderança não está engajada. Se você... Não, a minha liderança está engajada, então mede. Liderança engajada dedica tempo, energia, dinheiro e recursos para a coisa andar. Senão é só papo. Então, é necessário treinamento para que essas pessoas consigam efetivamente ter liderança inclusiva, viés inconsciente, letramento, tudo isso é necessário para essa liderança. Um programa de mentoria de diversidade e inclusão para a sua alta liderança, mas essa alta liderança está acuada. É melhor fazer um programa com pouca gente. É individual com o CEO, pega a diretoria, bota grupo de 3 ou de 5 e faz a mentoria. Porque não vai ser no workshop, nem na palestra para toda a companhia que esse executivo vai expressar seus sentimentos, suas opiniões. Ele tem medo de ser julgado, ela tem medo de parecer ignorante, preconceituosa. Então, espaço seguro, espaço menor. Você tem um recrutamento inclusivo. Aqui a gente está falando de linguagem neutra para você divulgar a vaga, você fazer a readequação desses requisitos. Esses requisitos todos que vocês colocam, 30% é floricultura, viu, gente? Você não contrata. Tu não usa 100%. É floricultura aquilo lá. Só que essa floricultura é que tira a galera de diversidade do jogo. O mundo é mau. Não tem jeito. Então, assim, treina o time de RH para o recrutamento inclusivo, proporcionar uma experiência inclusiva para esse candidato, a marca empregadora conseguir atrair esses talentos, cria canais alternativos para chegar nesses talentos diversos. Tem um monte de coisa legal que está acontecendo para ajudar a revolucionar a forma de aquisição de talentos. A gente mudou o jeito de se divertir, de educar, de se comunicar, mas a forma de aquisição de talento parece a mesma a vida inteira. Você tem KPIs, metas, cotas. Quem não mede não gerencia. Você precisa de KPIs, a gente precisa de melhores KPIs. KPIs que mostrem o impacto de diversidade e inclusão no business. Tem que ter esse dashboard. E as empresas estão usando diversidade na liderança, você está pegando ali constrangimento, assédio, indicador de reputação da marca, quantidade de pessoas que estão envolvidas com diversidade e inclusão, orçamento, tudo isso está sendo metrificado, isso é muito importante. Retenção, promoção, tudo isso precisa aparecer num dashboard para a gente acompanhar a evolução dessa jornada. Cota no Brasil só tem para pessoa com deficiência. Vocês têm cota aqui para o board, né? Doido para copiar isso lá, mas não está no momento. E sabe por que cota não anda no Brasil, a conversa? Exatamente por causa de meritocracia. É a grande discussão no Brasil. Falou de cota, todo mundo já sai da reunião. Tem que falar de meta. Cota não rola ainda, não estamos nesse ponto. Que bom que vocês chegaram lá, espero que a experiência seja muito produtiva. Licença maternidade, paternidade parental tem avançado, extensão do prazo. Nada que vocês têm aqui na Europa, mas está melhorando. A licença maternidade para a mulher de 4 foi para 6 meses. O de paternidade era 5 dias. Hoje foi para 30, 45 dias. E a parental é 6 meses, dependente lá do gênero. Está avançando. Um dia a gente chega lá na Suécia, acho que é 1 ano e 3 meses, não é isso? Para o marido e para a mulher. Né? E aí revezam ali, não é isso? Sensacional. Até os 3 anos a criança tem cuidado dos pais. Né? Maravilhoso. Agora, tem uma questão fundamental. Desenho de programa de diversidade e inclusão para fechar. No Brasil, só 24% das organizações contratam uma consultoria para desenhar o programa de diversidade e inclusão. Ou elas estão fazendo sozinhas ou não estão fazendo. E se não está fazendo, para mim, tem uma bola fora aqui. Porque se você não fizer um diagnóstico muito profundo do estágio de maturidade da sua cultura para diversidade e inclusão, se você não fizer um censo para você identificar como é que você está, uma foto ali da diversidade nos diversos níveis, você não vai conseguir definir uma estratégia inteligente para você avançar. E se você também não tiver metas ambiciosas, se você não fizer toda a sistematização, definir KPI, meta, governança, se revisar as políticas, isso não vai ser sustentável, não vai ser perene. Significa que depende de pessoas.
Só que as pessoas estão na posição. Elas mudam, aí retrocede tudo. Então, a necessidade de a gente ter programas de diversidade e inclusão mais inteligentes, versão 2.0 que seja. Bom, gente, não tinha o timer aqui ligado, eu acho que eu já estourei. Eu tenho uma visão muito otimista, eu acho que o copo está meio cheio. Acho que eu vivi para ver empresas darem saltos em diversidade e inclusão, mas também vivi para ver as empresas com enorme dificuldade de fazer essa transformação cultural profunda e necessária. A gente tem a chance aqui de, trocando ideias, vivências, conhecimentos, acelerar esse processo. E que bom que eu estou num evento em Lisboa, casa cheia, milhares de pessoas aí conectadas com o tema, e a gente vai chegar lá. Tem que ter um pouco de paciência, e eu estou muito feliz de poder estar colaborando. Agradeço mais uma vez a oportunidade, e essas eram as minhas ideias, as provocações que eu queria fazer para vocês. Uma boa tarde, muito obrigado.